Bom dia, querido irmão. Bom dia, querida irmã. Que a graça e a paz do Senhor preencham o seu coração neste exato momento. Deus está aqui com você agora. Ele vê a sua vida, conhece o que você está passando. E hoje, Ele te trouxe até esse momento com um propósito: fazer você entender que não precisa carregar tudo sozinho. Talvez você acordou com a mente cheia, pensando em problemas, em decisões difíceis, preocupado com a família, com dinheiro, ou até sentindo um cansaço por dentro que é difícil explicar. E ninguém percebe. Só você e Deus sabem. A palavra de Deus diz em 1 Pedro 5,7: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Isso quer dizer algo muito simples. Você não foi feito para segurar tudo isso. Deus quer que você entregue, porque Ele cuida de você de verdade. Hoje, Deus quer assumir o controle da sua vida. Quer cuidar dos detalhes, proteger sua família, trazer paz para sua mente, abrir caminhos e agir até nas situações que parecem impossíveis. Então fica comigo até o final dessa oração, porque nós vamos juntos entregar tudo a Deus. Cada preocupação, cada medo, e você vai sentir uma paz que só Ele pode dar. E se você crê nisso, escreve aqui nos comentários: Jesus cuida de tudo. E se você deseja começar seus dias assim, na presença de Deus, se inscreva e permita que essa palavra te acompanhe todas as manhãs. Agora, respire fundo, solte toda a tensão, prepare o seu coração, porque nós vamos entrar na presença de Deus. E hoje, você vai entregar tudo nas mãos dele. Pai amado, neste momento, no início deste dia, eu me aproximo de Ti com um coração que precisa descansar, porque, sinceramente, existem coisas que eu já tentei resolver sozinho e não consegui. Existem pesos que eu carreguei por tempo demais, preocupações que voltam, pensamentos que insistem, situações que parecem não sair do lugar. E o Senhor sabe disso. O Senhor conhece cada detalhe, cada luta silenciosa. Como está escrito em Salmos 139:4, que antes mesmo das palavras chegarem à minha boca, o Senhor já conhece todas elas. Então, eu não preciso esconder nada aqui. Eu posso ser real, posso ser sincero, posso simplesmente me render. Senhor, eu cansei de tentar controlar tudo. Cansei de buscar respostas no meu próprio entendimento, porque muitas vezes isso só aumenta a confusão dentro de mim. E a Tua palavra em Provérbios 3, 5, 6 me chama de volta para esse lugar de confiança. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Então hoje eu escolho confiar, mesmo sem entender, mesmo sem ver, mesmo sem saber como tudo vai se resolver. Pai, neste momento eu começo a entregar, e eu entrego de verdade, não só da boca para fora, mas do coração. Eu coloco nas Tuas mãos essa ansiedade que insiste em ocupar a minha mente, esse aperto no peito, essa sensação de que algo não está resolvido. E eu lembro do que está escrito em Filipenses 4, 6, 7, que eu não devo andar ansioso por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, apresentar meus pedidos ao Senhor. E a Tua paz guardará o meu coração e a minha mente. Guarda a minha mente, Senhor, porque tem dias que os pensamentos não param. Criam cenários, trazem medo, tiram minha paz. E eu não quero mais viver refém disso. Eu entrego agora cada pensamento acelerado, cada preocupação repetitiva, e escolho descansar em Ti. Pai, eu também Te entrego os meus medos, aquilo que eu não conto para ninguém, mas que me limita por dentro, que me faz duvidar, que me trava. Mas a Tua palavra em Isaías 41:10 me lembra: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento. Então me sustenta, Senhor,
porque às vezes eu sinto que estou no limite, mas eu sei que o Senhor não me deixa cair. E ao continuar em oração, eu coloco diante de Ti a minha vida por completo. Não só os problemas, mas também os planos, os sonhos que ainda estão no meu coração, aquilo que eu ainda espero viver. Porque em Jeremias 29:11, o Senhor diz que tem planos de paz e não de mal, para me dar um futuro e uma esperança. E eu escolho me apegar a isso agora. Mesmo quando tudo parece incerto, o Senhor continua sendo fiel. Pai, leva de mim esse peso de tentar resolver tudo sozinho. Eu reconheço que preciso de Ti, que sem a Tua direção eu me perco, que sem a Tua paz eu me desgasto. E a Tua palavra em Mateus 11:28 diz: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então aqui estou eu, cansado às vezes, sobrecarregado em outros momentos, mas disposto a entregar tudo nas Tuas mãos. Senhor, eu coloco diante de Ti também a minha família, cada pessoa, cada necessidade, cada situação que eu não consigo alcançar. Cuida, protege, livra de todo mal, porque está escrito no Salmo 121:7-8 que o Senhor guarda a nossa entrada e a nossa saída, e eu confio nessa proteção. Guarda a minha casa, guarda os meus caminhos, guarda até aquilo que eu não vejo, até aquilo que poderia acontecer, mas o Senhor já está impedindo. Pai, mais uma vez, eu entrego o meu dia, entrego cada decisão, cada encontro, cada detalhe que eu nem imagino ainda. Porque em Romanos 8:28 está escrito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. E isso me acalma, isso me faz respirar mais leve. Não porque tudo está resolvido, mas porque o Senhor está no controle. E se alguém que está orando comigo agora também precisa fazer essa entrega, toca nesse coração, Senhor, dá coragem para soltar, para confiar de verdade. E se essa pessoa crê nisso, que escreva agora como um ato de fé: Jesus, eu entrego tudo nas Tuas mãos, porque hoje não é dia de carregar peso sozinho. Hoje é dia de confiar, hoje é dia de entregar. E enquanto eu continuo aqui na Tua presença, Pai, depois de entregar tudo aquilo que estava pesado dentro de mim, eu sinto que não faz sentido pegar de volta. Eu não quero mais viver nesse ciclo de entregar e depois tentar controlar de novo. Por isso, neste momento, eu Te dou o controle completo da minha vida. Assume, Senhor, assume a direção dos meus passos, porque a Tua palavra diz em Salmos 37:5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele o fará. E eu creio nisso. Eu creio que quando eu realmente confio, o Senhor age, o Senhor move, o Senhor faz o que eu não consigo fazer sozinho. Então, vai na minha frente hoje, Pai. Prepara o caminho que eu vou percorrer. Alinha aquilo que está desalinhado, abre portas que precisam se abrir e fecha aquelas que não vêm de Ti, mesmo que eu não entenda no momento. Porque em Apocalipse 3:7 está escrito que quando o Senhor abre uma porta, ninguém pode fechar. E quando fecha, ninguém pode abrir. E isso me dá segurança, porque eu sei que não depende só de mim. Senhor, entra agora nas áreas da minha vida onde eu perdi o controle, onde houve confusão, onde as coisas saíram do lugar, onde eu tentei resolver e só piorou. Toma conta disso, Pai. Conta disso. Coloca ordem onde existe bagunça emocional, onde existe dúvida, onde existe medo. Porque a Tua palavra diz em 1 Coríntios 14:33 que o Senhor não é Deus de confusão, mas de paz. Então traz essa paz para dentro de mim e também para situações ao meu redor. Pai, eu Te entrego também as decisões que eu preciso tomar. Algumas são pequenas, outras são grandes, mas todas têm peso. Todas mexem com o meu futuro. E em Tiago 1:5 está escrito que se alguém tem falta de sabedoria, deve pedir a Deus, que a todos dá liberalmente. Então eu Te peço, me dá direção,
Mostra o caminho certo, mesmo que não seja o mais fácil, mesmo que não seja o que eu esperava, mas que seja o teu caminho. E se em algum momento eu me sentir perdido, me lembra do que está em Isaías 30:21. Este é o caminho, andai nele. Fala comigo, Senhor, de forma clara, de forma simples, de forma que eu entenda. Pai, ao continuarmos em oração, eu coloco diante de Ti também a minha vida financeira, as preocupações com provisão, com contas, com responsabilidades. O Senhor conhece cada detalhe, sabe exatamente do que eu preciso. E a Tua palavra em Mateus 6:31-33 diz: para eu não andar ansioso dizendo o que vou comer, vestir ou como vou viver, mas buscar primeiro o Teu reino. Porque todas essas coisas serão acrescentadas. Então eu escolho confiar na Tua provisão, mesmo quando os números não fecham, mesmo quando parece apertado. Eu sei que o Senhor é o meu provedor. Como está escrito em Salmos 23:1, o Senhor é o meu pastor, ou nada me faltará. E eu me apego a essa verdade agora. Senhor, toma o controle também dos meus pensamentos. Porque às vezes, mesmo depois de entregar, a mente tenta voltar para o problema. Tenta relembrar, tenta imaginar o pior. Mas em 2 Coríntios 10:5 está escrito que eu posso levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, eu entrego até isso. Eu submeto a minha mente ao Senhor. Que a Tua verdade fale mais alto do que os meus medos. Que a Tua voz seja mais forte do que qualquer pensamento negativo. Pai, eu também coloco nas Tuas mãos os meus relacionamentos, conversas que eu vou ter hoje, encontros que podem acontecer, situações que eu nem espero. Que o Senhor esteja presente em cada detalhe, me dando sabedoria para falar e também para ficar em silêncio quando for necessário. Porque em Provérbios 16:3 está escrito: confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Então eu te entrego até as minhas atitudes, o meu comportamento, as minhas reações. Senhor, assume o controle do meu dia por completo, do momento que eu sair de casa, até o momento que eu voltar, de cada passo, cada decisão, cada detalhe. Porque em Salmos 32:8 o Senhor diz: eu te instruirei e te ensinarei o caminho que deves seguir, eu te guiarei com os meus olhos. Então me guia, Pai. Eu não quero andar sozinho. Eu não quero decidir baseado só no que eu vejo. Eu quero viver guiado por Ti. E se em algum momento o medo tentar voltar, se a insegurança aparecer de novo, me lembra que a minha vida não está nas mãos das circunstâncias, não está nas mãos do acaso, mas está firmada em Ti. Pai amado, mais uma vez eu reafirmo: o controle é Teu, a direção é Tua. A minha vida está nas Tuas mãos. E enquanto eu continuo aqui, em Tua presença, eu sinto algo mudando dentro de mim. Uma paz que vai ocupando o lugar da ansiedade. Uma confiança que começa a crescer, mesmo sem todas as respostas. Porque quando o Senhor assume o controle, tudo começa a encontrar o seu lugar. E enquanto essa paz vai tomando espaço dentro de mim, Senhor, eu percebo que não é só sobre entregar e confiar, é sobre caminhar contigo em cada detalhe. Por isso, Jesus, neste momento eu te convido de forma ainda mais profunda. Entra em tudo, absolutamente tudo. Cuida de cada detalhe da minha vida, cuida daquilo que eu consigo ver, mas também daquilo que está escondido, daquilo que acontece nos bastidores, das situações que estão se formando sem que eu perceba. Porque a Tua palavra diz em João 5:17 que o Senhor está sempre trabalhando, até quando eu não vejo, até quando parece que nada está acontecendo. Então, trabalha por mim, Jesus, nos lugares onde eu não consigo chegar, nas situações que estão além do meu alcance. Cuida da minha mente, Senhor.
porque eu sei que muitas batalhas começam ali. Tira todo pensamento de medo, toda confusão, toda mentira que tenta me fazer acreditar que não vai dar certo. E eu me lembro do que está escrito em Isaías 26:3. Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti. Então firma a minha mente em ti. Quando os pensamentos vierem, me puxa de volta, me lembra da tua verdade, me faz descansar de novo. Jesus, cuida do meu coração também, porque existem feridas que às vezes eu ignoro, coisas que eu digo que já superei, mas que ainda doem. E a tua palavra em Salmos 147:3 diz que o Senhor cura os quebrantados de coração e liga as suas feridas. Então toca nessas áreas agora, restaura, fortalece, traz cura onde ainda existe dor. Cuida das minhas emoções, Senhor, porque tem dias que eu me sinto bem, mas em outros eu me sinto fraco, desanimado, sem energia. E em 2 Coríntios 12:9 está escrito que o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, até nos dias difíceis, continua comigo, me sustentando, me renovando por dentro. Jesus, cuida da minha família, cada pessoa, cada necessidade, cada situação que eu não consigo resolver. Protege, guarda, livra de todo mal. Porque em Salmos 91:11 está escrito que o Senhor dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito para nos guardarem em todos os caminhos. Então envia os teus anjos, Senhor, guarda cada detalhe, cada saída, cada chegada, cada momento. Cuida também do meu dia, Jesus, dos lugares onde eu vou estar, das decisões que vão surgir, das oportunidades que podem aparecer. Vai na minha frente, preparando tudo, alinhando tudo, porque em Deuteronômio 31:8 está escrito que o Senhor vai adiante de mim, que nunca me deixa, nunca me desampara. E isso me dá segurança. Senhor, cuida daquilo que me parece impossível, aquilo que eu já tentei e não consegui, aquilo que está travado, aquilo que depende de algo maior do que eu. Porque em Lucas 1:37 está escrito que para Deus nada é impossível. Então, eu entrego até isso, aquilo que eu já tinha perdido a esperança. Vai trabalhando, Jesus, mesmo que seja aos poucos, mesmo que eu não veja de imediato. Eu confio que o Senhor está agindo. Ao continuarmos em oração, eu coloco diante de Ti também o meu futuro, aquilo que ainda vai acontecer, os caminhos que ainda vão se abrir, as respostas que ainda vão chegar. E em Provérbios 16:9 está escrito que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Então eu descanso nisso. Alinha o meu futuro com a Tua vontade, Pai. Não deixa eu me perder, não deixa eu escolher caminhos que vão me afastar de Ti. Jesus, cuida de tudo. Cuida do que eu lembrei de falar aqui e também do que eu esqueci. Cuida do que me preocupa e até do que ainda vai tentar me preocupar ao longo do dia. Cuida de cada detalhe pequeno, porque eu sei que para Ti nada é insignificante. E se em algum momento eu começar a ficar ansioso de novo, me lembra dessa oração. Me lembra que eu já entreguei, que o Senhor já está cuidando. Porque em 1 Pedro 5:7 está escrito: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O Senhor tem cuidado de mim, agora, nesse exato momento. E isso é suficiente para eu seguir em paz, para eu continuar o meu dia com leveza, com confiança, com fé renovada. Pai amado, eu sigo aqui na Tua presença, não como alguém que resolveu tudo, mas como alguém que decidiu confiar em tudo nas Tuas mãos. E mesmo sem todas as respostas, Pai, eu continuo aqui, falando contigo. Porque no fundo, eu sei que é isso que me sustenta. Nem sempre entender, mas confiar. E eu confesso que isso não é fácil. Tem momentos em que eu olho ao redor e nada faz sentido. Situações que não se encaixam, portas que se fecham sem explicação, respostas que não chegam. E aí o
coração tenta se inquietar, mas a tua palavra me chama de volta para um lugar mais profundo. Em Provérbios 3:5 está escrito para confiar no Senhor de todo o coração e não se apoiar no próprio entendimento. E é exatamente isso que eu preciso fazer agora. Mesmo sem entender, eu escolho confiar. Senhor, tem coisas acontecendo que eu não consigo explicar. Tem processos que eu não escolhi viver. Tem esperas que eu não queria enfrentar. Mas ainda assim, eu sei que o Senhor continua sendo Deus. Como está escrito em Isaías 55:8-9, que os teus pensamentos não são os meus pensamentos, e os teus caminhos são mais altos que os meus. Então, mesmo sem compreender, eu me rendo à tua vontade. Pai, acalma o meu coração nesse momento, porque às vezes a inquietação vem, a dúvida aparece, o medo tenta crescer. Mas a tua palavra em Salmos 46:10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então eu aquieto a minha alma agora, eu diminuo o ritmo por dentro e lembro que o Senhor está no controle. Mesmo quando parece silêncio, o Senhor está trabalhando. Jesus, me ajuda a confiar no invisível, porque em 2 Coríntios 5:7 está escrito que nós andamos por fé e não por vista. E isso confronta tudo aquilo que eu sinto às vezes, porque eu quero ver, eu quero entender, eu quero ter certeza, mas o Senhor me chama para confiar antes de ver. E eu quero aprender isso, mesmo que seja aos poucos. Pai amado, mais uma vez, eu entrego essa necessidade de entender tudo. Eu entrego essa ansiedade por respostas rápidas, por soluções imediatas. Porque em Eclesiastes 3:11 está escrito que o Senhor fez tudo formoso no seu tempo, no tempo certo, não no meu tempo. Então me ensina a esperar, me ensina a confiar enquanto espero, me ensina a não desistir no meio do processo. Porque às vezes, Senhor, o processo cansa, às vezes dá vontade de parar, de recuar, de pensar que não vale a pena. Mas a tua palavra em Gálatas 6:9 diz para não nos cansarmos de fazer o bem, porque no tempo certo colheremos, se não desanimarmos. Então renova minhas forças agora. Me dá perseverança, me dá constância, me dá fé para continuar. E mesmo que eu não veja nada mudando agora, mesmo que tudo pareça igual, eu escolho acreditar que algo já está acontecendo no invisível. Porque em Romanos 4:20-21 fala sobre Abraão, que não duvidou da promessa, mas foi fortalecido na fé, plenamente convicto de que o Senhor era poderoso para cumprir o que prometeu. Então fortalece a minha fé assim também, Senhor. Me ajuda a não duvidar, a não retroceder, a não deixar a incerteza me afastar da confiança. Pai, eu confio que o Senhor está cuidando de detalhes que eu nem percebo. Está alinhando coisas que eu não vejo. Está preparando caminhos que ainda vão se abrir. Como está escrito em Salmos 37:23, que os passos do homem são confirmados pelo Senhor. Então confirma os meus passos, mesmo quando eu não tenho certeza de onde estou pisando. E se eu me sentir perdido em algum momento, me encontra, Senhor. Me guia de volta. Porque em João 10:27, o Senhor diz que as suas ovelhas ouvem a sua voz. Então fala comigo, mesmo que seja no silêncio, mesmo que seja de forma simples, mas me faz reconhecer a tua direção. Pai, eu não preciso entender tudo hoje. Eu só preciso confiar em ti hoje. E isso já é suficiente. E enquanto eu continuo aqui, ainda em oração, ainda conversando contigo, eu sinto que algo dentro de mim vai se ajustando. Não porque tudo foi resolvido, mas porque eu estou aprendendo a confiar mesmo sem entender. E enquanto essa confiança vai se formando dentro de mim, Pai, quase sem eu perceber, o meu coração começa a lembrar de outras coisas, de pessoas que fazem parte da minha vida, da minha casa, da minha família. E eu não consigo continuar aqui sem colocar cada um deles diante de ti também. Porque, Senhor, muitas vezes eu me preocupo com eles em silêncio. Penso no que estão vivendo,
nas lutas que talvez nem compartilham, nas decisões que precisam tomar. E às vezes eu queria poder proteger, resolver, cuidar de tudo, mas eu sei que não posso. Só o Senhor pode. Então, neste momento, eu entrego a minha família nas tuas mãos. Cada pessoa, Senhor, cada detalhe, cada necessidade, porque a tua palavra diz em Josué 24:15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E é isso que eu declaro agora, que a minha casa pertence a ti, que o Senhor reina sobre cada vida. Pai, cuida daqueles que eu amo, cuida dos que estão perto e também dos que estão longe, porque em Salmos 103:17 está escrito que a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem. Então alcança cada um, Senhor, onde quer que estejam. E se houver alguém da minha família passando por momentos difíceis, fortalece essa pessoa agora, porque em Isaías 40:29 diz que o Senhor dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Então renova, levanta, sustenta. Senhor, eu te entrego também os meus filhos e até aqueles que ainda virão, ou aqueles que eu carrego no coração como filhos. Guarda, protege, direciona, porque em Provérbios 22:6 está escrito para ensinar a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então firma os passos deles desde cedo, Senhor. Livra de caminhos errados, livra de más influências, livra de decisões precipitadas. Coloca a tua mão sobre a mente deles, sobre o coração, sobre as amizades, sobre tudo. E mesmo quando eu não estiver por perto, o Senhor está. Como diz o Salmo 121:3, que o Senhor não permitirá que o nosso pé vacile. Então guarda cada passo deles. Pai, entra também dentro da minha casa, não só nas pessoas, mas no ambiente, na atmosfera, no que é sentido ali dentro. Que haja paz, que haja união, que haja respeito, porque em Colossenses 3:14 está escrito que o amor é o vínculo da perfeição. Então fortalece o amor dentro do meu lar. Se houver conflitos, traz reconciliação. Se houver distanciamento, aproxima de novo. Se houver palavras que feriram, traz cura, Senhor. E ao continuarmos em oração, eu lembro também das preocupações que envolvem a família, provisão, sustento, responsabilidades. Mas a tua palavra em Salmos 34:10 diz que aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Então eu confio que o Senhor vai prover tudo o que é necessário. Nada vai faltar. O Senhor cuida. Pai amado, mais uma vez, eu entrego não só a minha vida, mas a vida daqueles que caminham comigo. Porque eu sei que o Senhor cuida melhor do que eu, protege melhor do que eu, vê mais longe do que eu. E isso me faz descansar. Senhor, cobre a minha família com a tua presença, envolve cada um com a tua paz, guarda de todo mal, visível e invisível, porque em Provérbios 18:10 está escrito que o nome do Senhor é uma torre forte, e o justo corre para ela e está seguro. Então eu coloco a minha família dentro dessa proteção agora, e mesmo que eu não veja, mesmo que eu não saiba de tudo, eu confio que o Senhor está cuidando em cada detalhe, em cada momento. E eu continuo aqui, Pai, com o coração mais leve, sabendo que aqueles que eu amo estão nas tuas mãos. E mesmo com esse cuidado sobre a minha vida e sobre a minha família, Senhor, eu sei que existem batalhas que não são visíveis aos olhos, coisas que acontecem no mundo espiritual, influências, ataques, opressões que muitas vezes eu nem percebo de forma clara, mas sinto. E é por isso que neste momento eu me coloco debaixo da tua proteção. Porque a tua palavra diz em Efésios 6:12 que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Então eu entendo que preciso estar firme em ti, coberto por ti, guardado por ti em todo o tempo. Pai, me fortalece espiritualmente, não só por fora,
mas por dentro, na minha fé, na minha mente, na minha comunhão contigo. Porque em Efésios 6:11 está escrito para revestir toda a armadura de Deus. Então me reveste agora, Senhor, com a tua proteção. Reveste a minha mente com a tua verdade. Guarda o meu coração contra todo engano. Fortalece o meu espírito contra todo desânimo. Jesus, eu te peço, livra-me de todo mal, de tudo aquilo que tenta se levantar contra mim, contra a minha casa, contra a minha família. Porque em 2 Tessalonicenses 3:3 está escrito que o Senhor é fiel e me fortalecerá e guardará do maligno. Então guarda, Senhor, protege, cerca com a tua presença. Se houver alguma armadilha no meu caminho, me desvia. Se houver algo sendo preparado contra mim, desfaz antes que chegue até mim. Porque em Isaías 54:17 está escrito que nenhuma arma forjada contra mim prosperará. E eu tomo posse dessa promessa agora. Nenhuma palavra contrária, nenhuma intenção maligna, nada que não venha de ti terá poder sobre a minha vida. Pai, limpa também o ambiente ao meu redor. Qualquer peso espiritual, qualquer opressão, qualquer sensação ruim, eu coloco tudo diante de ti agora. Porque em João 8:36 está escrito que se o Filho me libertar, verdadeiramente serei livre. Então, traz essa liberdade, Senhor. Traz leveza, traz paz, traz clareza. E ao continuarmos em oração, eu te peço também discernimento, porque nem tudo é tão claro, nem tudo é tão visível. Mas em Hebreus 5:14, fala sobre aqueles que, pela prática, têm as faculdades exercitadas para discernir o bem e o mal. Então, me dá esse discernimento espiritual. Me mostra o que vem de ti e o que não vem. Me ajuda a não abrir portas erradas, a não dar espaço para aquilo que não te agrada. Jesus, guarda os meus olhos, guarda os meus ouvidos, guarda aquilo que eu absorvo durante o dia. Porque em Salmos 101:3 diz que não colocarei coisa má diante dos meus olhos. Então me ajuda a vigiar, a escolher melhor, a me preservar. Pai, mais uma vez, eu declaro a tua proteção sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os meus caminhos. Porque em Salmos 91:10-11 está escrito que nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha casa, pois o Senhor dará ordem aos seus anjos ao meu respeito. Então envia os teus anjos, Senhor. Guarda cada passo, cada lugar onde eu estiver, cada caminho que eu percorrer hoje. E mesmo que existam perigos que eu não vejo, o Senhor vê. Mesmo que existam situações que poderiam me atingir, o Senhor já está me livrando antes. E isso me faz caminhar com segurança, não por causa da minha força, mas por causa da tua presença. Pai amado, eu sigo aqui, ainda em oração, ainda em comunhão contigo, com o coração mais firme, mais protegido, mais consciente de que não estou sozinho em nenhuma batalha. E enquanto o dia começa, eu continuo confiando, continuo entregando, continuo descansando, sabendo que o Senhor está comigo, me guardando, me livrando, me sustentando em cada detalhe. E enquanto eu sigo nesse lugar de confiança e descanso, Senhor, eu percebo que a minha mente ainda precisa de Ti de uma forma mais profunda. Porque existem dias em que tudo parece em paz por fora, mas por dentro os pensamentos continuam acelerados, inquietos, indo de um lado para o outro sem parar. E eu te entrego isso agora, Pai, porque a tua palavra diz em Filipenses 4:7 que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Então guarda a minha mente agora, Senhor, porque eu sei que é ali que muitas batalhas começam. Tem pensamentos que vêm sem avisar, preocupações que se repetem, cenários que eu crio sem perceber, e quando eu vejo, já estou cansado, ansioso, sem paz.
Mas em 2 Timóteo 1,7 está escrito que o Senhor não me deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Então eu rejeito agora toda ansiedade que não vem de ti. Eu não quero viver preso nisso. Senhor, acalma a minha mente. Diminui esse excesso de pensamentos. Silencia esse barulho interno. Porque em Salmos 94:19 está escrito que quando os pensamentos se multiplicam dentro de mim, as tuas consolações trazem alegria à minha alma. Então me consola agora. Me traz de volta para o lugar de paz. Pai amado, mais uma vez, eu me rendo. Porque às vezes eu tento controlar até o que eu penso. Tento organizar tudo na cabeça, prever tudo, resolver tudo mentalmente. Mas isso só me desgasta. E a tua palavra em Mateus 6,34 diz para não me preocupar com o amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Então me ensina a viver um dia de cada vez. Hoje é o dia que eu tenho, e eu entrego esse dia nas tuas mãos. Senhor, me ajuda a não antecipar problemas, a não sofrer por coisas que ainda nem aconteceram, porque muitas vezes a ansiedade nasce disso, de viver no futuro, de tentar controlar o que ainda nem chegou. Mas o Senhor está aqui, no agora, cuidando de mim neste momento. E isso precisa ser suficiente. Jesus, eu coloco diante de ti cada pensamento negativo, cada medo que tenta se disfarçar de preocupação, cada voz interna que diz que não vai dar certo. E eu substituo tudo isso pela tua verdade. Porque em Romanos 12:2 está escrito que eu posso ser transformado pela renovação da minha mente. Então, renova a minha mente agora, Senhor. Troca os meus pensamentos, alinha com a tua palavra, me faz pensar como o Senhor pensa. E se em algum momento a ansiedade tentar voltar, me lembra do que está escrito em 1 Pedro 5:7, que eu posso lançar sobre ti toda a minha ansiedade, porque o Senhor cuida de mim. Então eu lanço de novo, quantas vezes for necessário, até que a paz permaneça. Pai, eu não quero só momentos de paz, eu quero viver em paz. Quero acordar e não sentir aquele peso imediato. Quero caminhar ao longo do dia com leveza. Quero deitar e descansar de verdade. E em Isaías 26:3 está escrito que o Senhor conserva em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti. Então firma a minha mente em ti, Senhor. Me puxa de volta sempre que eu me perder nos pensamentos, me ancora na tua presença, me faz lembrar que o Senhor está no controle de tudo. E ao continuarmos em oração, eu percebo que essa paz não vem de entender tudo, nem de ter todas as respostas, mas de saber que eu não estou sozinho em nada, que mesmo quando a mente tenta se agitar, o Senhor continua sendo a minha segurança. E se alguém que está aqui comigo agora também sente essa ansiedade, essa inquietação por dentro, toca nesse coração, Pai. Traz alívio agora, traz calma agora. E se essa pessoa crê nisso, que escreva como um ato de fé: Senhor, acalma a minha mente, porque neste momento, mais do que respostas, nós precisamos da tua paz. E eu continuo aqui, deixando a minha mente descansar em ti, pouco a pouco, pensamento por pensamento, entregando tudo. E enquanto essa paz vai acalmando a minha mente, Senhor, eu começo a perceber que existem áreas mais profundas dentro de mim que também precisam ser tocadas. Coisas que não estão só nos pensamentos, mas no coração, nas emoções, nas lembranças que às vezes voltam sem aviso. E eu não quero ignorar isso. Eu não quero fingir que está tudo bem quando lá dentro ainda existem marcas. Por isso, neste momento, eu me abro diante de ti mais uma vez. Porque a tua palavra diz em Salmos 51:17 que um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Então eu trago o meu coração exatamente como ele está, sem máscaras, sem tentar parecer forte. Senhor, cura o que ainda dói.
Existem feridas que vieram de palavras, situações que aconteceram, decepções, perdas, momentos que eu não entendi e que de alguma forma ainda estão guardados dentro de mim. Mas em Salmos 147:3 está escrito que o Senhor cura os quebrantados de coração e liga as suas feridas. Então, toca nessas áreas agora. Vai onde eu não consigo ir. Alcança aquilo que eu evito lembrar. Restaura aquilo que ficou fragmentado dentro de mim. Pai, às vezes eu sigo em frente por fora, mas por dentro ainda existem emoções confusas, tristeza acumulada, frustrações que eu não resolvi. E a tua palavra em Mateus 11:29 fala que em ti eu encontro descanso para minha alma. Então eu quero esse descanso agora, não só físico, mas emocional. Descansa a minha alma, Senhor. E ao continuarmos em oração, eu percebo que muitas dessas feridas estão ligadas ao que eu esperava, ao que eu sonhava, ao que eu queria que tivesse acontecido de outra forma. Mas em Romanos 8:28 está escrito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, até aquilo que eu não entendi, até aquilo que me feriu. Então me ajuda a ressignificar essas dores, a não carregar isso como peso, mas a permitir que o Senhor transforme em aprendizado, em cura, em crescimento. Pai amado, mais uma vez, eu libero perdão. Mesmo que seja difícil, mesmo que eu ainda não entenda tudo, eu escolho perdoar. Porque em Colossenses 3:13 está escrito para suportar uns aos outros e perdoar, assim como o Senhor me perdoou. Então eu libero agora, não para justificar o que aconteceu, mas para me libertar. Tira de mim todo ressentimento, toda mágoa escondida, toda dor que ficou presa dentro de mim. Jesus, restaura também a minha identidade, porque às vezes as feridas fazem a gente se enxergar de forma errada, fazem a gente duvidar do próprio valor, da própria capacidade. Mas a tua palavra em Efésios 2:10 diz que eu sou criação de Deus, feito para boas obras. Então me lembra quem eu sou em ti. Não deixa que o passado defina o meu presente, nem o meu futuro. E se houver tristeza profunda, se houver um desânimo que eu não sei explicar, entra com a tua luz agora. Porque em Salmos 35 diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então traz essa alegria de volta, mesmo que seja aos poucos, mesmo que seja em pequenos sinais. Pai, eu não quero carregar emoções feridas para o resto da minha vida. Eu quero ser livre, leve, curado por dentro. E eu sei que isso não acontece de uma vez só, mas começa aqui, nesse momento, nessa entrega sincera. Vai restaurando o que foi quebrado, vai reconstruindo o que foi abalado, vai fortalecendo o que estava fraco. E se alguém que está orando comigo agora também precisa dessa cura, alcança essa pessoa, Senhor. Entra nesse coração, toca nessas emoções e traz restauração, porque só o Senhor pode fazer isso por completo. E enquanto o Senhor vai trazendo essa cura por dentro, Pai, quase sem perceber, o meu coração também começa a descansar em relação ao que eu preciso viver aqui fora, nas responsabilidades, nas contas, nas portas que precisam se abrir, porque eu sei que essa também é uma área onde muitas vezes a preocupação tenta voltar. E eu coloco isso diante de Ti agora. Senhor, o Senhor conhece as minhas necessidades, sabe exatamente do que eu preciso, antes mesmo de eu pedir. Como está escrito em Mateus 6:8, que o Pai sabe do que precisamos antes de falarmos. Então, eu não preciso viver ansioso, eu preciso confiar. Mas às vezes, a preocupação vem, principalmente quando envolve provisão, quando envolve recursos, quando envolve aquilo que sustenta a minha casa. E é por isso que eu lembro agora do que está em Filipenses 4:19, que o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades, segundo as suas riquezas em glória,
Então eu me apego a essa promessa. Supre, Senhor, em cada detalhe. Pai amado, abre portas que precisam ser abertas. Portas de trabalho, de oportunidades, de crescimento, de provisão. Porque em Apocalipse 3:8 está escrito que o Senhor coloca diante de mim uma porta aberta que ninguém pode fechar. Então eu confio que aquilo que vem de ti permanece. E se houver portas que não são para mim, fecha, Senhor. Mesmo que eu não entenda na hora, mesmo que eu me frustre por um momento, eu sei que o Senhor vê mais longe. Ao continuarmos em oração, eu coloco diante de ti também a sabedoria para lidar com aquilo que o Senhor já tem me dado. Porque não é só sobre receber, é também sobre administrar. E em Provérbios 21:5 está escrito que os planos bem elaborados levam à fartura. Então me dá direção, me ensina a agir com sabedoria. Tira de mim toda a impulsividade, toda decisão precipitada, todo descontrole e me ajuda a viver com equilíbrio. Senhor, eu entrego também aquelas situações que parecem travadas, coisas que não avançam, respostas que não chegam, caminhos que parecem fechados. Mas a tua palavra, em Isaías 45:2, diz que o Senhor vai adiante de mim, endireitando os caminhos tortuosos e quebrando portas de bronze. Então vai na frente, Pai, destrava o que precisa ser destravado, move aquilo que eu não consigo mover. Jesus, eu confio que o Senhor é o meu provedor. Como está escrito em Salmos 23:1, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, mesmo em tempos difíceis, mesmo quando parece pouco, eu sei que o Senhor sustenta, e isso me traz paz, porque a minha segurança não está no que eu tenho, mas em quem o Senhor é. Pai, mais uma vez, eu coloco o meu trabalho nas tuas mãos, os meus esforços, aquilo que eu faço todos os dias, porque em Colossenses 3:23 está escrito para fazer tudo como para o Senhor. Então, me dá força, constância, dedicação e abre caminhos a partir disso. E se alguém que está orando comigo agora precisa de uma porta aberta, de uma oportunidade, de uma resposta, visita essa pessoa, Senhor. Traz direção, traz provisão, porque o Senhor não falha. E eu continuo aqui, confiando, descansando, sabendo que o Senhor está cuidando não só do meu interior, mas também do meu exterior, da minha vida prática, dos meus caminhos, abrindo portas, suprindo necessidades, organizando tudo no tempo certo. E enquanto o dia segue, eu sigo também, com o coração mais leve, mais confiante, mais alinhado contigo, sabendo que o Senhor continua trabalhando em cada detalhe, em cada área, sem parar. E enquanto eu sigo confiando que o Senhor está cuidando de cada área da minha vida, Pai, eu não posso deixar de colocar diante de Ti aquelas situações que parecem mais difíceis, aquelas que eu já tentei resolver, já pensei, já busquei saída, e mesmo assim continuam ali, como se nada tivesse mudado. O Senhor sabe exatamente quais são. Aquelas coisas que tiram o sono, que voltam à mente durante o dia, que parecem não ter solução, que humanamente falando são impossíveis. Mas é nesse momento que a tua palavra me lembra, em Lucas 18:27, que aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. E eu me apego a isso agora, porque sinceramente, Senhor, tem coisas que eu não consigo mais resolver sozinho. Tem situações que já ultrapassaram a minha força, a minha capacidade, o meu entendimento, e talvez seja exatamente aí que o Senhor começa a agir com mais liberdade. Como está escrito em 2 Coríntios 12:9, que o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, é na minha limitação que o Senhor mostra a tua força. Pai, entra nessas situações agora, naquilo que está travado, no que não anda, no que parece sem saída. Porque em Isaías 43:19, o Senhor diz
que faz um caminho no deserto e rios no ermo. Então faz isso de novo, Senhor. Cria um caminho onde eu não estou vendo nada. Abre uma saída onde parece que não existe. Senhor, às vezes eu olho e tudo parece contrário. Parece que as circunstâncias dizem não. Parece que o tempo está passando e nada muda. Mas a tua palavra em Romanos 4,18 fala de Abraão, que mesmo contra a esperança, creu com esperança. Então me ajuda a ter essa fé. Acreditar mesmo quando tudo diz o contrário. E ao continuarmos em oração, eu coloco diante de ti aquelas situações que já me fizeram chorar, que já me deixaram sem resposta, que já me fizeram pensar em desistir. O Senhor viu cada momento, cada lágrima, como está escrito em Salmos 56:8, que o Senhor recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Então nada passou despercebido, nada foi em vão. Pai amado, mais uma vez, eu te entrego o impossível, aquilo que eu já não sei mais como resolver, aquilo que eu já tentei de todas as formas, aquilo que parece longe de acontecer. Porque em Jeremias 32:27, o Senhor diz: Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria coisa demasiadamente difícil para mim? E a resposta é não. Não existe nada difícil demais para ti. Então eu descanso nisso agora. Mesmo sem ver ainda, mesmo sem ter sinais, eu escolho confiar que o Senhor já está trabalhando nessa situação. E se houver algo que precisa ser alinhado em mim antes da resposta chegar, trabalha em mim também, Senhor. Porque às vezes o milagre não é só lá fora. Às vezes começa aqui dentro, na forma como eu vejo, como eu confio, como eu espero. E isso também faz parte. Pai, entra com teu poder, com tua direção, com tua intervenção sobrenatural. Porque eu sei que quando o Senhor decide agir, tudo muda. Como está escrito em Salmos 77:14, que tu és o Deus que faz maravilhas. Então, manifesta essas maravilhas nas situações que parecem impossíveis. E se alguém que está orando comigo agora também tem uma causa difícil, uma situação que parece sem solução, visita essa pessoa agora, Senhor. Fortalece a fé, renova a esperança e faz o teu mover acontecer. Porque hoje não é dia de desistir. Hoje é dia de confiar no Deus que faz o impossível. E eu continuo aqui, ainda falando contigo, ainda colocando diante de ti cada situação, acreditando que mesmo aquilo que parece parado, já está sendo movimentado pelo Senhor. E enquanto eu coloco diante de ti essas situações impossíveis, Pai, eu sinto no meu coração que essa oração não é só por mim. Tem outras pessoas aqui, orando junto, cada uma com sua história, com suas dores, com suas necessidades. E eu não posso seguir sem interceder por elas também. Porque o Senhor conhece cada coração que chegou até aqui. Conhece aqueles que escreveram nos comentários, que colocaram seus pedidos, que abriram o coração de alguma forma. Mas também conhece aqueles que não disseram nada, que ficaram em silêncio, que nem sabem como expressar o que estão sentindo. E a tua palavra diz em Romanos 8:26 que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, mesmo o que não foi dito, o Senhor já entendeu. Pai, visita cada pessoa agora, cada lar, cada vida, cada situação. Porque em Salmos 145:18 está escrito que o Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Então, se aproxima agora, Senhor, de quem está orando, de quem está ouvindo, de quem está precisando de Ti. E ao continuarmos em oração, eu te peço por aqueles que estão cansados, emocionalmente, espiritualmente, até fisicamente, pessoas que estão no limite, que já tentaram de tudo e não sabem mais o que fazer. Mas a tua palavra, em Isaías 40:31, diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças.
Então, renova agora, Pai. Levanta, fortalece, dá fôlego novo. Senhor, há pessoas aqui que estão lidando com ansiedade, com medo, com pensamentos que não param. E eu te peço, traz paz sobre essas mentes agora. Porque em João 14, 27, o Senhor diz que deixa a sua paz, uma paz diferente da que o mundo dá. Então libera essa paz agora, que invade, que acalma, que organiza por dentro. Pai, há também aqueles que estão enfrentando problemas na família, conflitos, distanciamentos, preocupações com filhos, com pessoas que amam. E a tua palavra em Atos 16, 31 diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Então, eu declaro essa promessa sobre cada família agora. Restaura lares, reconcilia relacionamentos, protege cada casa. E, Senhor, eu intercedo também por aqueles que estão enfrentando dificuldades financeiras, portas fechadas, falta de oportunidade, preocupação com o sustento. Mas em Salmos 37, 25, está escrito que nunca se viu um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então entra com provisão, Senhor. Abre portas, cria oportunidades. Surpreende, Pai, de formas que só o Senhor pode fazer. E aqueles que estão doentes, no corpo ou na alma, toca agora, Senhor. Porque em Jeremias 30, 17, o Senhor diz: eu te restaurarei a saúde e curarei as tuas feridas. Então traz cura, traz restauração, traz vida. Pai amado, mais uma vez, eu coloco cada pessoa diante de ti. Até aquelas que chegaram aqui sem intenção, até aquelas que estão ouvindo por acaso, mas que no fundo estavam precisando de uma palavra, de um toque, de uma direção. Nada é coincidência na tua presença. E se alguém que está aqui ainda não teve coragem de falar, de escrever, de expressar o que está vivendo, alcança essa pessoa agora, Senhor. Entra nesse silêncio, visita esse coração, responde essa necessidade, porque o Senhor vê o que ninguém vê. E ao continuarmos, eu entrego cada nome, cada história, cada pedido, confiando que o Senhor está agindo agora, não só na minha vida, mas na vida de todos que estão conectados nesse momento. E eu sigo aqui, em intercessão, crendo que o Senhor está tocando, restaurando, respondendo, mesmo agora. E enquanto eu coloco diante de Ti cada vida, cada situação, cada necessidade, Pai, algo começa a nascer dentro de mim de forma natural. Gratidão. Não porque eu já vi tudo resolvido, não porque todas as respostas chegaram, mas porque eu sei que o Senhor já está agindo. E eu escolho te agradecer antes mesmo de ver. Porque a tua palavra em 1 Tessalonicenses 5,18 diz para dar graças em todas as circunstâncias, não só depois que acontece, mas também durante, enquanto ainda estou esperando, enquanto ainda estou confiando. Então eu te agradeço agora, Senhor, pelo que o Senhor já começou a fazer. Mesmo que seja invisível ainda, eu sei que já está acontecendo. Pai, obrigado porque o Senhor ouviu essa oração, como está escrito em 1 João 5,14, que se pedimos alguma coisa segundo a tua vontade, sabemos que nos ouves. Então eu descanso nisso. O Senhor ouviu, o Senhor recebeu, o Senhor está respondendo, e isso muda tudo dentro de mim. Senhor, eu te agradeço pelas respostas que estão a caminho, pelas portas que vão se abrir, pelas situações que vão se resolver, pelas curas que vão acontecer, pelas provisões que já estão sendo liberadas. Porque em Marcos 11:24 está escrito que tudo o que pedirmos em oração, crendo que recebemos, assim será. Então eu creio, mesmo antes de ver. Eu recebo pela fé, Pai amado. Mais uma vez, eu te agradeço pelas vezes que o Senhor me livrou e eu nem percebi, pelas situações que poderiam ter sido piores, mas o Senhor interveio, pelas portas que o Senhor fechou para me proteger, mesmo quando eu não entendi na hora.
O Senhor sempre esteve cuidando de mim. E ao continuar aqui, nesse lugar de presença, eu sinto o meu coração desacelerando, se aquietando, descansando, porque em Salmos 62:1 está escrito que somente em Deus a minha alma encontra descanso. Então eu descanso agora, Senhor, não só fisicamente, mas por dentro. Eu descanso das preocupações, descanso da ansiedade, descanso da necessidade de controlar tudo. Eu simplesmente confio. Jesus, eu escolho não carregar mais aquilo que eu já entreguei. Eu escolho não voltar atrás, não pegar de novo o que eu coloquei nas tuas mãos. Porque em Salmo 55:22 está escrito: lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Então eu deixo nas tuas mãos e sigo leve, sigo em paz. E se ao longo do dia alguma preocupação tentar voltar, se algum pensamento tentar me tirar desse lugar, me lembra dessa oração, Senhor. Me lembra que eu já entreguei, que o Senhor já está cuidando, que eu não preciso carregar isso de novo. Me puxa de volta para esse lugar de descanso. Pai, eu sigo confiando, sigo agradecendo, sigo caminhando. Não, porque tudo está perfeito, mas porque o Senhor está presente em tudo, e isso é suficiente. E se alguém que está aqui também sente essa paz agora, essa leveza, essa confiança renovada, que essa pessoa continue firme, continue confiando, continue descansando, porque o Senhor não falha, o Senhor não se atrasa, o Senhor não esquece, o Senhor cuida. Pai, eu continuo aqui, ainda sentindo a Tua presença, ainda percebendo que algo mudou dentro de mim. E eu não quero sair desse momento sem mais uma vez colocar tudo diante de Ti com confiança. Porque agora não é mais um coração ansioso que fala, é um coração que começou a descansar. Senhor, continua cuidando de tudo aquilo que foi colocado aqui em oração. Cada pedido, cada nome, cada situação impossível, cada dor escondida, cada necessidade que foi apresentada em palavras ou em silêncio. Porque a Tua palavra diz em Salmos 138:3 que no dia em que clamamos, o Senhor nos responde e fortalece a nossa alma. Então continua fortalecendo, Senhor. Continua sustentando, continua agindo. Pai, eu te agradeço, de verdade. Porque mesmo sem ver tudo resolvido, eu sei que o Senhor já começou a agir. E como está escrito em Isaías 41:13, que o Senhor segura a nossa mão direita e diz: não temas, eu te ajudo. Então eu não tenho mais motivo para viver com medo. O Senhor está comigo, e isso me basta. Jesus, eu reforço a minha fé agora, não baseada no que eu sinto, mas no que está escrito. Porque em Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se vê. Então eu creio, eu continuo crendo, mesmo sem enxergar ainda. Eu creio que o Senhor está resolvendo, está abrindo caminhos, está trazendo respostas, está cuidando de cada detalhe. Pai amado, eu entrego mais uma vez o meu dia, entrego o meu caminho, entrego o que ficou pendente, o que ainda preocupa, o que ainda não entendi completamente. Porque em Provérbios 16:3 está escrito: confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Então eu descanso nisso agora. E se alguém que está aqui precisa reforçar essa entrega, que escreva agora nos comentários: eu confio em Ti, Deus, como um ato de fé, como uma decisão, como um posicionamento espiritual. Senhor, alcança também aqueles que ainda vão chegar, aqueles que vão ouvir essa oração depois. Aqueles que talvez nem saibam ainda, mas estão precisando desse momento contigo. Porque a Tua palavra em Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei. Então, continua respondendo, Senhor, continua se revelando. E se houver alguém que precisa de oração específica, que escreva aqui também. Coloca o nome e a situação,
porque nós sabemos que o Senhor ouve cada clamor. Pai, obrigado pela tua presença. Obrigado porque o Senhor esteve aqui o tempo todo, ouvindo, acolhendo, tratando, trazendo paz, trazendo direção, trazendo descanso. E agora, com o coração mais leve, com a mente mais tranquila, com a fé renovada, eu sigo confiando em Ti, sabendo que o Senhor está no controle, que o Senhor está cuidando, que o Senhor não falha, e isso é suficiente. Eu entrego tudo nas Tuas mãos, descanso completamente em Ti e sigo o meu dia na certeza de que o Senhor vai à minha frente, abrindo caminhos, trazendo respostas, cuidando de cada detalhe. Em nome de Jesus, amém. E a você que ficou até o final dessa oração, de coração, muito obrigado por dedicar esse tempo na presença de Deus. Que o seu dia seja leve, abençoado, cheio de paz e de boas surpresas do Senhor. Que tudo aquilo que você entregou aqui continue sendo cuidado por Ele ao longo do seu dia. Fica com Deus e até amanhã na nossa próxima oração.